que a bênção do Pai e a graça de Cristo Jesus sejam sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Está preparado para receber bênção hoje? Você sabe que todas as vezes que a gente vem trazer uma palavra de Deus, que eu sempre vou pregar, eu fico buscando de Deus alguma revelação, a gente tem uma preocupação para edificar a igreja com uma palavra doce, uma palavra santa, uma palavra que traz propósito. E às vezes nós conhecemos alguns problemas e atitudes da igreja, a gente quer algo que venha pronto, né? Mas sempre Deus tem algo novo, de revelação para nos compartilhar. Eu estava vindo aqui para a igreja, alguns dias atrás, pensando nessa palavra e falando com Deus: Senhor, me dá uma palavra para eu compartilhar com a igreja do Senhor. E, irmãos, eu pedindo uma palavra para Deus, um sinal, uma ideia, um pensamento, pedindo para Deus, e eu não sei se você acredita nisso ou não, mas a palavra do Senhor diz em 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 8, porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, para outro, no mesmo Espírito, a palavra de ciência. E às vezes eu peço para Deus alguns sinais, e Ele vai me dando alguns sinais, e às vezes Ele me dá um código, às vezes Ele me dá uma letra, às vezes Ele me dá uma imagem, eu fico tentando discernir o que é aquilo, e eu vou te contar. Eu estava no trânsito, Deus me fez olhar a placa de um carro, e na placa de um carro eu anotei ali rapidamente um código que Deus tinha me dado. Quando eu cheguei aqui na igreja, Deus confirmou aquela palavra através de um código, e você vai pregar isso para edificar a minha igreja. Tem sido assim, irmão, na minha vida. Quantos de vocês têm ouvido a voz de Deus nos mínimos detalhes? Foi assim para mim no meu casamento, como a palavra revelada. Foi assim na minha vida quando Deus profetizou a chegada dos meus filhos. Foi assim quando Deus quis me levar para um outro lugar, quando Deus confirmou o meu ministério. E hoje eu quero que você acompanhe comigo 2 de Coríntios capítulo 9, versículo 7 até o versículo 11. É uma palavra muito conhecida da igreja que diz assim: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuir, deu aos seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. E o 11 finalizando: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Nós já oramos, e eu quero compartilhar esse tema. Nós estamos aqui num culto da esperança, e o tema dessa mensagem é esperança para prosperar. Você pode repetir comigo? Esperança para prosperar. Agora tudo junto: esperança para prosperar. Eu gosto dessa palavra aqui. Nós não vamos falar aqui do momento da oferta não, que a gente utiliza sempre esse texto para falar desse momento de oferta. Mas olha só, Deus, Ele precisa nos dar uma sabedoria para entender as questões da nossa vida, porque, meu irmão, tem muita gente precisando dessa sabedoria para conseguir administrar a sua renda, administrar as bênçãos que o Senhor pode te proporcionar. Você acredita ou não, mas Deus tem bênção para trazer para a tua vida financeira, material, bênção de prosperidade, que vai alegrar o teu coração e a tua família. Você vai sair daqui hoje cheio dessa palavra. Essa é uma palavra que remete muito à nossa mente, para aquele momento de oferta. Mas olha só, meu irmão, lá vem o pastor falar de novo aí de dinheiro. Não, eu vou falar de dinheiro, eu vou falar da palavra do Senhor. Eu vou falar de algo que tem assolado a população brasileira. Essa palavra é sobre a essência do Evangelho. Essa palavra é para te levantar, não é para você ficar estimulado a ofertar a cada dia mais, porque Jesus, meu irmão, Ele já foi a maior
maior de todas as ofertas, e nós devemos olhar para a vida de Jesus e nos espelhar. O que eu posso entender de Deus para aplicar na minha vida e ser abençoado? Então nós vamos falar aqui sobre generosidade, sobre testemunho, sobre graça, sobre comunhão, sobre andar no Espírito, sobre ser bênção para a vida dos meus irmãos, para a vida na casa de Deus. Nós vamos falar sobre ações de graças, e aí na quinta-feira nós vamos coroar esse negócio aqui, agradecendo a Deus, e você já estará pronto para isso. Veja só o que está acontecendo no Brasil, irmãos, olha só que desespero. Eu tenho alguns dados aqui, que são alarmantes, que diz assim, 72,4% das famílias brasileiras têm dificuldades financeiras, segundo o IBGE. E não para por aí, segundo o último relatório do Instituto Cactus, 9 entre 10 pessoas se declaram preocupadas com a situação financeira. Não acaba por aí não. Uma pesquisa chamada Fintech 11, uma empresa que encomendou essa pesquisa, mostra que 74% dos brasileiros dizem que dinheiro é a sua maior fonte de preocupação. O número é maior do que a angústia pela família ou para cuidar da minha família. Isso aqui tem pegado muito a saúde de trabalhadores. 3 a cada 4 brasileiros apontam questão financeira como a sua maior preocupação. Tem uma pesquisa que eu acompanho mensalmente, que é a PEC, Pesquisa de Endividamento das Famílias Brasileiras, é divulgada pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio, que diz que em cada 10 famílias, 8 famílias estão endividadas, com problemas financeiros. Aí nós vamos falar de dinheiro na igreja, não, nós vamos falar por problemas que têm assolado as famílias. E aqui, na casa de Deus, é o primeiro lugar que você deveria ouvir uma mensagem para edificar a tua vida e consertar algumas áreas da sua vida. E às vezes nós temos negligenciado, porque pode ter aqui no nosso meio, algum santarrão que fala assim, mas vamos falar de dinheiro não. E aí aqui na igreja, você é todo espiritual, mas todos os dias, de segunda a sábado, você está preocupado com isso. E você está sofrendo com isso. E aí você vem aqui para a casa do Senhor e parece que você entra em um mundo paralelo. Não, você traz os seus problemas para cá e Deus vai te dar sabedoria para resolver. Primeiro ponto, você precisa de mais fé. Fala para alguém aí, você precisa de mais fé. Fala assim, eu preciso de mais fé. Como é que é isso, pastor? Vou acrescentar mais fé na minha vida só para aumentar o meu nível de fé? Meu irmão, estou falando de uma fé que gera algo para ação. Uma fé que quando você recebe, não é para você ficar colecionando, como eu sou um homem de fé, como eu sou uma mulher de fé, não. Essa fé precisa produzir algo, essa fé precisa sair daqui e colocar algo em prática na sua vida. É colocar a fé em ação para mudar a sua vida. Quem fica na dúvida, a Bíblia diz que é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento, Tiago capítulo 1, versículo 6. Você não é como onda do mar que é levado, cada hora você está acreditando uma coisa, cada hora você está acreditando em outra não. A sua fé está firmada na rocha, e aquilo que você ouvir como uma palavra de fé, você vai aplicar na tua vida para você vencer. Amém. E aí meu irmão, a Bíblia fala o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, 6. Você precisa agradar a Deus com a sua atitude de fé. A Bíblia fala também que você deve pedir, e Deus vai te dar, Mateus capítulo 7. A Bíblia que você lê diz que você pode pedir para Deus, porém sem duvidar, porque você não vai duvidar não, que Deus pode te acrescentar algo novo. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Tem alguém aqui que crê que tudo é possível para Deus, ou melhor dizendo? Tudo é possível para Deus. Deus pode resolver a sua situação. Deus pode mudar a tua história. Se você acreditar, uma fagulhinha de fé que hoje você vai sair daqui, no seu coração, Deus vai transformar a história da tua família. Amém. Se você colocar essa fé em ação, primeiro lugar. Segundo lugar, eu posso começar hoje. E aí Deus colocou no meu coração esse segundo tópico, eu posso ter mais fé. Segundo ponto, por que não começar agora? Fala para alguém, comece agora, comece já. Começa dentro do de repente de Deus aí. Deus quer mudar a sua vida hoje.
Deus quer mudar a sua história agora. Ah, mas um dia Deus vai começar a operar. Deixa Ele atuar na tua vida agora. Saia daqui hoje pronto a receber. Deus vai te dar uma direção algum dia? Não, Deus já está te dando direção agora aí. Fica ligado, porque Ele vai te dar um código, Ele vai te dar uma mensagem, Ele vai te dar uma visão, Ele vai te dar um caminho para você seguir. Você vai sair daqui diferente. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 19, diz assim, ó: lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso, a minha alma desfalece dentro de mim. Versículo 21, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. A Bíblia está falando disso aqui, mesmo em momentos de aflição, mesmo em momentos de dor, mesmo em momentos de desespero, como estava vivendo o profeta Chorão aqui, ele se lembrava daquilo que podia trazer para ele esperança. E se você está precisando renovar a sua esperança, você vem para o lugar certo. Esse é o culto da esperança, essa é a noite da esperança. Você se encontra agora com o Deus da esperança. Pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Quando eu fui me casar, tinha um sonho de ter uma casa, de ter um lar. Eu não sabia como que ia ser esse treco, como que ia ser essa história, como que ia ser esse negócio de ter uma casa. E eu não recebi herança, eu não vim de família abastada, eu não recebi impulsionamento de ninguém, não tinha dinheiro guardado. E Deus começou a colocar no nosso coração um negócio de construir a nossa casa, do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente queria. E Deus foi dando ali algumas orientações. Sempre fomos de uma família batalhadora, sempre trabalhadores, mas não tínhamos condição de ter uma bela casa, de fazer tudo aquilo que a gente sonha. Assim como todos os brasileiros que são guerreiros, lutadores, trabalhadores, nós entramos por esse caminho. Meu irmão, Deus deu uma direção para construir uma bela de uma casa. Não foi fácil não, mas Deus levantou. E aí, quando eu chegava do trabalho, no terreno que estava construindo, pastor, por isso que eu olho para a construção, eu fico emocionado. Eu não gosto muito de me envolver, porque aquilo dá dor de cabeça danada, né? E eu lembro desses tempos, que não foram tempos bons, quando eu começo a lembrar da parte prática da história. Muita dor de cabeça. Mas era aquilo que Deus tinha nos dado como direção. E quando estava nos alicerces lá da minha casa, eu chegava do trabalho, e eu chegava lá, entrava na construção e ajoelhava lá. Às vezes sujava meu joelhinho de barro, e ali eu chorava: Senhor, eu sei que aqui vai ser uma casa, eu sei que é aqui que nós vamos criar nossos filhos, é aqui que o Senhor vai nos dar a bênção, meu irmão. E foi ali, com choro, com lágrimas, que Deus levantou uma grande casa. E aí eu lembro do tempo da irmã Neta. A irmã Neta, quem conhece aqui, ela morava na casa da frente. E no começo ela não entendia: cadê Eduardo? Cadê Eduardo? Ela perguntava assim, pastor. Eduardo chegava e já ia para a construção. E eu ia lá orar, não ia ficar inspecionando obra, não. Eu ia lá derramar o meu choro para Deus abrir as portas para mim. E depois ela pegou o jeito. Quando chegava alguém e falava assim: cadê Eduardo? Não, Eduardo está lá na casa dele orando, porque ele está acreditando no milagre. E meu irmão, Deus fez, Deus realizou. Hoje nós temos lá um lugar que era um barro, que era um monte de escombro lá, pastor, tem 3 pavimentos maravilhosos, uma casa belíssima, para a glória de Deus. É onde eu criei os meus filhos e é onde Deus tem nos dado provisão. Deus tem abençoado a minha casa ali. Isso é tão maravilhoso, meu irmão. Deus dá direção também. Em outras áreas, eu consigo perceber isso, e é pelos olhos da fé. Não é por aquilo que você consegue enxergar pelos olhos humanos. Imagina, Deus deu uma visão para o nosso pastor Silmar, e ele já conseguia enxergar toda a construção dessa igreja pronta. E com o passar do tempo nós fomos acreditando que seria possível. E daqui a pouquinho você vai começar a desfrutar de um sonho que nasceu no coração do homem de Deus, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. E é assim que Deus faz. Não é com aquilo que a gente está vendo. E eu lembro que eu era bem menino nesse tempo, tinha 23 anos, hoje eu estou com 44, e quando nós terminamos aquela casa foi algo maravilhoso, porque você precisa viver pela fé, você não pode olhar só por aquilo que seus olhos estão te enxergando, não. Desde que eu era adolescente, às vezes eu andava lá na região da Avenida Paulista, e eu olhava para aqueles prédios assim. Às vezes eu tinha 19, 20 anos, eu falava: eu quero trabalhar aqui um dia, eu quero trabalhar nesses prédios aqui. E eu não fazia ideia
Eu tenho mais de 10 anos que eu trabalho na Avenida Paulista, e um dia eu lembrei dessa oração que eu fiz quando eu passeava por lá. Meu irmão, se eu te contar, tem muito testemunho de bênção, muito testemunho de vitória. Quando você se coloca nas mãos de Deus, você cuida daquilo que é de Deus, você nem percebe, você nem se enrosca em problema. Você não tem problema porque você começa a olhar aquilo que é a vontade de Deus para você e para abençoar alguém. E Deus vai te abençoando, Deus vai te mostrando um caminho, Deus vai revelando bênçãos para você e para a sua família. E é isso que Ele tem para derramar na tua vida hoje. Quem crê, recebe aí. Glória a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Você precisa chamar a existência de Deus, assim como está escrito, aliás, chamar a existência aquilo que ainda não existe, é você profetizar, é o Deus que dá vida aos mortos, é o Deus que faz tudo sem a gente entender. Romanos capítulo 4, versículo 17, eu vou para o nosso terceiro ponto. Eu já falei 2 aqui, que você tem que caminhar pela fé, que você precisa de mais fé. Eu já falei aqui do segundo ponto, onde você precisa que Deus opere hoje na tua vida, é o Deus do agora, o Deus do já, e você vai sair com isso no seu coração. E o nosso terceiro ponto aqui é: você precisa de uma revelação. Pode falar para alguém aí, você precisa de uma revelação, porque você tem que entender qual é a chave que vai gerar aí alguma coisa para a tua vida. Nem toda a receita que é dada para um, vai funcionar para a vida do outro. E eu tenho certeza que você, que é um bom crente, você não é egoísta, e você nem é reclamão, e nem, como chama aquela pessoa que fica querendo a vida do outro? Você não é invejoso. Você não pode querer a bênção de Deus que está na vida do seu irmão. Você tem que pensar numa bênção que está reservada para você, no teu nome. E eu costumo dizer isso para quem está do meu lado. Às vezes você está vivendo um momento no seu trabalho de disputa. Será que sou eu? Será que sou eu que vou ser promovido? Será que estão olhando para mim? Meu irmão, descanse o seu coração, porque você não deve desejar nada que não seja para você. O que Deus tem para você tem que estar no seu nome, tem que estar no seu CPF, tem que estar exclusivo para você. E essa é a bênção de Deus, que te abençoa e que não acrescenta dores. Não adianta você falar: eu fui abençoado, mas eu passei a perna em um monte de gente. Aqui na igreja, agora eu sou líder do ministério, mas eu arrebentei com uns 3, 4, para ser eu o líder. Vai adiantar? Não, você tem que querer aquilo que é de Deus, você tem que querer a revelação. Lá em Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos servos, aos profetas. Pede para Deus te revelar algum segredo aí, um segredo do que vai acontecer na tua vida, um segredo de qual será o seu próximo passo. Talvez você receba de Deus uma estratégia que ninguém recebeu. Tem muita gente que fica ali malhando em ferro frio. Não, eu quero isso aqui, vai ser por esse caminho, vai ser por essa porta. E Deus está te chamando para uma outra porta. É como se Deus já soubesse o seu futuro, e na verdade Ele sabe, mas você quer ir pelo seu próprio caminho. E Deus está te falando: ó, estou aqui, eu quero te abençoar nesse caminho. Você não dá bola para Deus. E Deus está te chamando: vem para cá, eu quero que você tenha um negócio, eu quero que você abra uma porta, eu quero que você não seja um empregado, mas eu quero que você gere empregos, eu quero que você mude de área, vai para um outro caminho. Mas você está olhando para o seu objetivo, você se esquece que tem um Deus que cuida de você, um Deus que abre porta onde não tem porta, um Deus que faz um caminho onde não existe um caminho. Você está disposto a seguir? Se Deus falar: eu vou por esse caminho, Senhor, eu quero essa estratégia, mas me dá. Pede para Deus: dá essa revelação, Senhor. Assim como Deus revelou pelo Espírito todas as obras que foram feitas da palavra para as nossas vidas, Ele esquadrinha o seu coração e Ele sabe o que tem como intenção do seu coração, tanto para abençoar você, quanto para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Aí eu me lembro lá de José do Egito, quando ele se revelou aos seus irmãos. E aí, olha só, meu irmão, ele disse assim, ó, os seus irmãos, né, na verdade Faraó dizendo ali para uma orientação aos seus irmãos, e ele diz assim, ó: voltem para a terra de Canaã, e vão para lá, e venham para cá trazendo a sua família. E ele diz uma palavra assim maravilhosa, que se eu fosse você, eu pegava como uma palavra profética aí para a tua vida. Ele diz assim, ó, está lá em Gênesis capítulo 45, eu estou lendo a partir do 17, e esse versículo que diz assim, ó: eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar da fartura desta terra.
E aí tem uma instrução, né? Mande-os também levar as carruagens do Egito para trazerem com suas mulheres, seus filhos e pais. E olha essa daqui, ó. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Se você acreditar, Deus pode te dar o que há de melhor. Hoje, no dia de hoje, eu não sei o que se compara ao Egito daquela época, mas se você acreditar no seu coração hoje, Deus pode te proporcionar o melhor dessa terra para você e para a sua família. Esse é o nosso Deus. Não se preocupe. Mateus capítulo 6, um capítulo ou um texto que você conhece muito bem. No capítulo 6, o versículo 25 diz: não se preocupe com o que você tem de comer, ou com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que tem de vestir. Mas é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? E o texto continua no 26, observem as aves dos céus, não semeiam nem colhem, não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor que elas? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você é especial para Deus, Deus está cuidando de você, Deus está te vestindo, nunca deixou faltar, Deus vai continuar cuidando, você já deu certo, e você vai continuar dando certo. Ele é Deus que cuida, você serve a um Deus que multiplica pães, você serve a um Deus que multiplica peixes, aleluia, é o Deus da provisão, é o Jeová Jireh, é o Deus que te surpreende, ali naquele momento onde você fala como vai ser, Deus abre a porta e multiplica. Aí a criançada lá em casa diz assim, né? Tinha 5 pães e 2 peixinhos dentro daquela cestinha, e lá dentro também tinha toda a fé que ela continha, lá no monte também tinha tudo o que eles precisavam, simplesmente Cristo, com Cristo você não precisa mais de nada. Posso ouvir um glória a Deus aí? Isso é o que a galerinha está cantando lá em casa, olha aí, pode aplaudir. Aí eles falam assim: pastor, mó barato, é um tal de um trap gospel agora aí. Aí eles falam assim: é que a matemática não bate, o Deus que a gente serve não é da probabilidade, faz a conta de caneta porque sabe que não erra, a fórmula que usa a gente chama de milagre, é milagre, você não entende? Você está pronto para receber o milagre de Deus? Então creia, acredite, tome posse, Deus é o Deus que faz tudo diferente, e você gasta tanta energia para se preocupar. Tem gente que você pergunta como está a vida, ela resolve contar, meu Deus do céu, só conta desastre, só coisa ruim. O mesmo tempo, a mesma disposição na sua mente, a mesma energia que você gasta para ficar se preocupando, lamentando e pensando em coisa ruim, é a mesma energia para você começar a profetizar coisa boa, para você pensar que Deus tem um caminho, para você achar, ou para você entender aí no seu coração como convicção, que Deus é bom para a tua casa, Deus é bom para a tua vida, Deus é bom no seu trabalho, Deus tem um plano para você. E aí você vai fazer assim, um exercício, você vai acreditar que Deus pode mudar a sua história, você vai ocupar a sua mente com as coisas positivas de Deus, você vai começar a profetizar o que Deus tem para você, e não é pouca coisa não. Hoje eu contei dessa casa, né? A gente não mora mais nessa casa, a gente mudou. No ano passado a gente tinha um grande desafio. O que aconteceu? A minha filha Milena, ela não ia mais estudar à tarde, ela precisava estudar de manhã. O Vinícius ia estudar à tarde. Eu trabalhava em período integral. A Michele trabalhava no período, meio período. E não ia dar certo a logística para a gente levar as crianças para a escola, um em cada horário, aulas estendidas, e vamos começar a orar, o que a gente vai fazer, eu não sei. E o que aconteceu, meu irmão? Deus colocou no nosso coração que a gente tinha que mudar. Vamos mudar, mas como é que nós vamos mudar? Vamos mudar mais lá para perto do nosso trabalho, vai dar tudo certo, Deus vai abrir porta, mas a primeira coisa que vem no coração é a dúvida, será que vai dar? Será que não vai dar? A gente mora num bairro, nós vamos para um outro bairro, os preços são diferentes, é tudo diferente, é uma vida diferente, vai lá, o que a gente fez? Vamos começar a visitar os imóveis, vamos começar a entender, sentir, colocar o pé,
ver como é que é, vamos começar a sair da imaginação e colocar na prática, vamos colocar essa fé em ação, para entender o que Deus quer. Nós visitamos um monte de casa, um monte de apartamento, meu irmão, e não dava aquela liga, não dava aquele negócio. Aí um dia nós entramos lá num lugar, aí eu falei, amor, esse aqui tá bom, tá? Michele gostou do, olha, esse aqui já vejo aqui as coisas e tal, mas aí pela verba não dá, vai, Douglas. Mas a gente esquece que a gente serve o Deus de todo ouro, de toda prata. O Deus que quando coloca algo no seu coração, Ele é fiel para cumprir. Ele pode realizar, Ele pode abrir uma porta, Ele pode te dar não só essa revelação, mas Ele vai te dar condição para que você alcance e realize esse sonho que primeiro está no coração dEle. É por isso, meu irmão, que tem muita gente que entra em enrascada, porque não consulta a Deus. Faz a besteira, depois vem pedir conselho para o pastor. E olha que eu atendo muita gente, pastor, eu estou fazendo um negócio, aí eu falo, já fez? Já fiz. Por que não perguntou antes? Para a gente orar, para colocar diante de Deus, mas aí tudo tem uma solução, porque o nosso Deus, além de estratégico e sábio, Ele é o Deus da misericórdia, amém? E se você errou, Deus te dá uma nova chance. Você veio aqui hoje ouvir essa mensagem, você vai sair daqui com algo novo no seu coração, com uma esperança renovada, para Deus te dar uma nova estratégia para viver abençoado. Aí nós demoramos um pouco para encontrar lá e nós achamos, deu certo. Meu irmão, hoje eu fico até constrangido quando as pessoas me perguntam, você mora onde, pastor? Aí eu falo, eu moro ali na região ali. Mas onde é, pastor? Não, ali perto de onde eu trabalho e tal. Aí, alguns dias para cá, eu já perdi a vergonha. Eu falo, eu moro nos Jardins. Eu moro no Cerqueira César. E meu irmão, Deus sabe do meu coração, não falo isso com nenhuma intenção, nem de humilhar e nem para fazer uma ostentação gospel, não. Porque eu sei quem eu tenho crido. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus quer para mim, onde Ele pode me levar, porque Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que realiza sonhos. Ele é um Deus que abre portas ainda hoje. Ele te diz hoje, para de viver tão atormentado, entrega o teu caminho a Deus, faça cumprir essa palavra na íntegra na tua vida, em primeiro lugar, tudo para Deus, e depois Ele vai cuidar das demais coisas, porque é assim que um bom crente age. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele cuidar da tua história, deixa Ele cuidar da tua vida. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos cantar aqui um cântico abençoado. E você, diante do que você ouviu, Deus vai sedimentar essa palavra no seu coração, para você parar de sofrer, para a sua esperança ser renovada. E meu irmão, eu sempre morei pertinho da igreja. Eu tive problema para vir na igreja. E hoje eu moro quase 1 hora da igreja. Aí nós estamos aqui na terça, nós estamos aqui na quinta, se tiver reunião de quarta nós estamos aqui, e aí nós estamos aqui no domingo, eu venho na toca da sexta-feira, aí nós viemos aqui no domingo de manhã, de tarde é uma doideira, a gente vai para lá e volta de novo, e não é impedimento, irmão, porque quando você entende o chamado de Deus, quando você entende a bênção de Deus para a tua vida, nada é pesado, porque você está vivendo o centro da vontade de Deus. E se Deus te chamou para uma tarefa, se Deus te deu uma direção para algo, não fica com medo de não saber ou não conseguir atender às expectativas, só vai, deixa que Deus vai te dando a estratégia, deixa que Deus vai te dando o caminho.